Graça e paz, irmãos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 78. Nós estamos no terceiro domingo seguido trabalhando esse Salmo. Nós hoje faremos a leitura que vai do versículo de número 65 ao versículo de número 72. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes culminou o perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E construiu um santuário, durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o dos cuidados das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Vamos orar? Senhor Deus bendito, santo, eterno Pai, todo-poderoso, glorioso, graças te rendemos, Senhor, te bendizemos o nome, te louvamos por tão grandioso privilégio que temos de estarmos na tua casa. Teu povo aqui reunido, Senhor, atendeu o teu chamado. O Senhor nos convocou para estarmos na tua casa com o teu povo no teu dia e buscarmos a tua presença. Senhor, nós já cantamos em homenagem ao Senhor, nós já oramos buscando a tua presença, nós já lemos a tua palavra. Nesse instante, Senhor, temos essa palavra aberta diante dos nossos olhos, mas somos obrigados a reconhecer, Senhor, que temos dificuldades em entendê-la. Nossa mente, Senhor, é embotada, os nossos olhos cegos, nós somos incapazes de descobrir a tua vontade. Mas nós te louvamos porque temos o teu Espírito em nossos corações e por isso, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, esclareça a nossa mente, para que venhamos a compreender a tua palavra hoje à noite. E não somente isso, Senhor, nosso coração também é hostil à tua vontade, ele é persistente em caminhar longe dos teus caminhos. Por isso, Senhor, quebra o nosso coração, dirige os nossos passos, motiva-nos, ó Senhor, para praticarmos a tua palavra. Fala conosco hoje à noite, essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Já escutou rádio evangélica? Gente, você escuta um pouquinho, eu vou te dizer basicamente o que é 99% das músicas que você vai ouvir: vitória e bênção. O que mais se procura são vitórias e bênçãos. É estranho, porque as pessoas buscam tanto vitória, mas a vida é sempre desgraçada. Já notaram isso? As pessoas estão sempre em meio a essas lutas, buscando vitórias e bênçãos, e nada presta na vida delas. Elas sempre estão esperando a próxima vitória, esperando a próxima bênção, e continuam nessa luta de insatisfação, tentando encontrar alguma coisa em que se agarrar, buscando ver alguma coisa especial, tentando encontrar alguma coisa especial em suas vidas. Queridos, o que leva os crentes a quererem tanto essas coisas? O que leva os crentes a viverem uma vida inteira buscando e tentando encontrar vitórias aqui na terra? Coisas como vitória sobre a enfermidade, vitória sobre uma luta que está enfrentando num tribunal, ou conquista de casa, carro, bens materiais, coisas do tipo. O que leva os crentes a ficarem tão agarrados a isso? Na verdade, meus irmãos, é uma perspectiva muito materialista e terrena da vida cristã. Quando nós não enxergamos as verdadeiras bênçãos que nós temos em Cristo, quando nós não enxergamos o quão vitoriosos nós somos em Cristo, quão grande é a bênção e a graça que o Senhor tem estendido a nós, o tamanho da nossa salvação, quando nós não contemplamos o quão agraciados nós somos, quando nós não contemplamos a quantidade de bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo, as coisas daqui da terra se tornam bem interessantes, e nós começamos de forma insatisfatória a buscar o tempo inteiro essas coisas. Nós precisamos voltar os nossos olhos
para as verdadeiras bênçãos e vitórias em Cristo, para que nós possamos compreender o que é que Ele quer que nós façamos aqui na terra. É mais ou menos uma história assim que nós encontramos no Salmo de número 78. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo histórico. Ele basicamente reconta a história de Israel. Ele para na metade do caminho, vocês notaram isso? Não tem o versículo 73 para fechar. O salmo ele é aberto, ele não termina. Da mesma forma como o livro de Atos não termina. É como que dizendo, a história da igreja continua. De forma que as coisas que foram ditas aqui são para serem aplicadas ainda hoje. E que nós deveríamos levar essas coisas que são ditas aqui no Salmo 78 também para a nossa vida. O que é que ele nos ensinou? Em primeiro lugar, nós vimos isso 2 meses atrás, uma advertência para uma vida. Ele nos advertiu para nós prestarmos atenção à palavra do Senhor, para nós ensinarmos a palavra do Senhor e não abandonarmos a palavra do Senhor. Ele nos mostrou a necessidade de que as pessoas conheçam as Escrituras e principalmente que os nossos filhos conheçam as Escrituras, que geração após geração seja repassada as instruções do Senhor para não pecarmos contra o Senhor. Mas ao mesmo tempo, Ele não nos mostrou somente uma advertência para uma vida, mas Ele nos mostrou a incredulidade de uma vida. E quais os efeitos dessa incredulidade no meio do povo? Ele nos mostrou que o povo de Israel se esqueceu dos feitos do Senhor, versículos de 9 a 16, que eles murmuraram diante do Senhor, de 17 ao 31, que eles fingiram para com o Senhor, do versículo número 32 ao 39, e que eles se mostraram ingratos em relação ao Senhor, do versículo 40 até o versículo número 64. Ele nos mostrou de forma muito clara de como Israel se perdeu na sua história, mesmo sendo o tempo inteiro alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Em todos os momentos o povo foi mau, mas o Senhor estava o tempo todo cuidando deles, o Senhor estava o tempo todo atentando a eles, mesmo eles resistindo e não guardando os mandamentos do Senhor, o Senhor nunca os abandonou. De forma que nós temos um alerta no início, uma história triste no meio, mas o Salmo termina de forma muito bonita, muito satisfatória. Porque da mesma forma, meus irmãos, como os cânticos de Moisés, que instruíam para que as gerações futuras amassem ao Senhor e andassem nos seus caminhos, da mesma forma aqui, Asaf vai nos instruir também, vai nos apontar também para a necessidade de nós contemplarmos a graça do Senhor, a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor que persistentemente nos acompanha, que está sempre ao nosso lado, que não nos abandona em situação nenhuma. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite. A salvação de uma vida, a bondade persistente de Deus para com a nossa esperança. O que Ele nos deu em meio à manifestação dessa bondade, meus irmãos? Em primeiro lugar, versículo de número 65 e versículo número 66. Ele deu-nos a salvação dos inimigos. Ele vinha contando um pouco de como Israel tinha se perdido, se desmantelado em meio aos pecados e à idolatria, e de como eles aborreceram o Senhor, eles abandonaram o Senhor, e o Senhor os puniu, versículo 61. De como o Senhor fez com que Israel perdesse uma batalha grandiosa, quando no livro dos Juízes eles acharam que podiam obrigar Deus a lutar, levando a Arca da Aliança junto com os sacerdotes Ofni e Finéias para ganhar uma batalha contra os filisteus, e lá foi uma vergonha, porque não só o texto vai nos lembrar que a arca foi levada cativa, os sacerdotes morreram, mas naquele dia morreram inclusive mães. A esposa de um dos sacerdotes morreu de parto naquele dia. Quanta tristeza! O fogo devorou os jovens, versículo 63, e as donzelas não tiveram cântico nupcial, os sacerdotes caíram à espada, e as viúvas desses sacerdotes não fizeram lamentação. Tristeza, só tristeza. Mas de repente, o versículo 65, o tom muda completamente, porque em menos de 100 anos, o Senhor mudou completamente a história de Israel. Eu estou com a garganta muito ruim, então me perdoe se por acaso eu começar a tossir em algum momento. Vejam aí o versículo 65 comigo. Ele começa de forma bem interessante, ele diz assim: então o Senhor despertou como de um sono. A pergunta é, Deus dormiu?
Acaso dorme ou cochila o Senhor? Não, de maneira nenhuma. Mas o que ele quer mostrar aqui é que, de repente, o Senhor resolveu tomar uma atitude em relação ao que estava acontecendo. O texto não fala, meus irmãos, em nenhum momento, a partir do versículo 65, de arrependimento do povo. Ele não está levando em consideração necessariamente que o povo tenha se arrependido ou não. Porque o que está em jogo aqui não é o povo se arrepender ou não. O que está em jogo aqui é um Deus que mantém a sua palavra e ele honra o seu próprio nome. É Deus que vai se levantar aqui. É como se ele de repente dissesse assim: Deus resolveu agir de forma poderosa. Porque a arca tinha sido levada cativa. Ela estava aprisionada em Asdod. 1 Samuel, capítulo número 5, vai nos mostrar exatamente essa condição. E o que aconteceu, na verdade, meus irmãos, é que o Senhor resolveu retirar de lá, com mão poderosa, pela vontade do Senhor, aquela arca. E o que ele fez? Ele trouxe destruição sobre os filisteus. Eles pegaram a arca e colocaram no templo de Dagon, e passou-se a noite, quando acordaram pela manhã, Dagon estava com a cara no chão, porque a ideia era mostrar que a arca, que o Deus de Israel, tinha sido conquistado por Dagon, mas na verdade Dagon estava com a cara no chão. Eles arrumaram Dagon, colocaram Dagon de pé, tudo bem, está lá Dagon erguido novamente. No dia seguinte, Dagon não está só no chão, mas ele estava decepado, a cabeça de Dagon estava longe. O Senhor estava mostrando que ele deveria ser honrado como o rei de Israel, e que ele não tinha sido conquistado, pelo contrário, ele estaria conquistando. E o texto vai nos mostrar, meus irmãos, em 1 Samuel, que o Senhor trouxe para aqueles homens uma doença terrível. É por isso que o texto diz que o Senhor se levanta como um valente que grita excitado. É interessante porque não é a imagem necessariamente de um bêbado, mas é de um cara que está cheio de forças por causa do bêbado, porque ele bebeu. Ele está todo forte, ele está todo excitado, com arma na mão. Ele é um gigante poderoso, erguido agora para a batalha. O que ele faz? O texto diz: fez recuar a golpes os seus adversários. Essa expressão é interessante porque é literalmente a ideia de que o Senhor bateu nas costas deles, na parte de trás dele. Porque provavelmente o que o Senhor fez foi trazer hemorroidas para eles. E era não só uma doença grave, mas era uma doença extremamente humilhante para todos eles. E não só isso, Deus não só trouxe essas doenças, essas úlceras para eles, como fez com que eles fizessem essas doenças, bordassem essas doenças em ouro e mantivessem essas doenças em ouro entregue na presença do Senhor, junto com a arca, para deixar uma lembrança de que o Senhor os destruiu, versículo número 66. Fez recuar a golpes os seus adversários. Não foi Deus que foi preso, não foi ele que foi aprisionado, mas foi na verdade ele o grande vitorioso, porque Israel não fez absolutamente nada. Eles estavam destroçados, eles tinham perdido os sacerdotes, eles não tinham nenhum juiz para governá-los, eles não tinham nada, mas Deus mostrou naquele dia que não precisava de ninguém de Israel para levantar a sua honra. Ele não precisava de ninguém para ganhar batalhas, ele podia ganhar batalhas sozinho. O povo, então, os filisteus, pegaram uma vaca com filhote, fizeram um carro de boi, colocaram a arca em cima, colocaram o animal, e o texto nos diz que o animal saiu em direção a Israel, sem olhar para trás, levou a arca da aliança embora. O texto nos diz que o Senhor trouxe desprezo, versículo número 6. O Senhor trouxe desprezo contra os seus inimigos. Ele apresentou-se diante dos seus inimigos com poder, de forma que o Senhor foi vitorioso, e um vitorioso sozinho. Ele estendeu o seu braço e pela sua força sozinho, ele tirou a arca do cativeiro, lançou pestilência sobre os filisteus, reprovou a cada um deles e trouxe de volta a arca da aliança. Queridos, o texto nos mostra de que Deus não precisa de nós para vencer os nossos inimigos, mas principalmente Ele nos mostra de que não somos nós que vencemos os nossos inimigos, que quem vence os nossos inimigos é o Senhor. Eu sei que você pode estar pensando naquele seu vizinho, mas eu não estou falando no seu vizinho. Cristo, meus irmãos, é o nosso grandioso general, aquele que venceu e venceu sozinho. Ele mesmo disse isso. Ele é aquele que é o vitorioso, para que nós tivéssemos a
vitória, não uma vitória financeira, não uma vitória sobre coisas daqui da terra, mas Ele nos deu a vitória sobre a morte. Ele venceu a morte ao terceiro dia, para que eu e você não ficássemos com medo dela, de forma que eu e você podemos, como o apóstolo Paulo, cantar um cântico de vitória, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O Senhor é a nossa vitória. Ele nos deu a vitória sobre Satanás, de forma que Ele pisou a cabeça da serpente, e Ele garantiu a vitória final, de forma que Satanás jamais pode tocar naqueles que são ungidos do Senhor. Ele deu a vitória sobre a nossa carne, de forma que o nosso pecado não tem mais domínio sobre nós, pelo contrário, encheu-nos do seu Espírito, para que nós pudéssemos resistir às tentações no dia mau. O Senhor sim nos garantiu gloriosa vitória sobre os inimigos. O Senhor garantiu a vitória sobre a nossa própria condição, sobre o nosso próprio coração, sobre a nossa própria carne, de forma que eu e você somos vencidos. Nós temos os nossos pensamentos levados cativos à presença de Deus. Nós somos escravizados por Ele, porque nós somos vencidos por Ele. Nós nos rebaixamos a Ele. Ele, com suas setas inflamadas, acertaram o nosso coração. Ele não errou, Ele nos derrotou para que nós pudéssemos ser subjugados a Ele. Ele vence os seus inimigos sozinho. A igreja do Senhor precisa comemorar a grandiosa vitória que o Senhor nos garantiu. A nossa vitória não é algo que está simplesmente por vir, como se eu tivesse alguma coisa que esperar do Senhor aqui na terra. Pelo contrário, as nossas vitórias todas foram garantidas em Cristo, e as vitórias futuras que nós estamos esperando também estão garantidas nele. Ele prometeu que viria nos buscar para morar conosco por toda a eternidade. Essa é a nossa grande vitória. Ele prometeu que venceria todos os inimigos da igreja e que esmagaria de forma definitiva a Satanás, seus anjos e seus seguidores, e os lançaria todos no lago que arde com fogo e enxofre. A nossa esperança de vitória ainda está em Cristo, meus irmãos. E Ele faz isso sozinho. Não precisa da nossa ajuda. A igreja do Senhor precisa se lembrar que ela é vitoriosa, não porque ela possui coisas. Ela é vitoriosa não porque ela pode declarar e obter as coisas. Ela é vitoriosa porque Cristo, o nosso Senhor, conquistou para a sua igreja a sua vitória. Ele venceu todos os seus inimigos. Ele está sentado à destra de Deus Pai. A salvação de uma vida, a bondade persistente de Deus como a nossa esperança. Deus, em primeiro lugar, nos deu a salvação dos nossos inimigos. Em segundo lugar, versículos 67 a 69, Deus deu-nos um lugar para adorar. Vejam só, versículo 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. No início desse salmo, ele já tinha reclamado de Efraim no versículo número 9. Diz que os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada. Ele já mostrou que o Senhor tinha uma queixa contra os filhos de Efraim. Na verdade, é contra a herança de José. José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim era o mais poderoso, era o maior deles. E o Senhor aqui se queixa, porque a eles foi dada uma honra muito grande. José tem porção dobrada na herança de Israel. Todos os outros filhos de Jacó têm uma porção. José tem 2. Não existe a tribo de José, justamente porque tem 2 tribos, filhos de José. Efraim teve muita honra. E entre as honras que Efraim teve, estava o fato de que a Arca da Aliança morava em Efraim. De que a Arca da Aliança estava justamente lá. Mas que por causa do pecado deles, por causa da forma como eles lidaram com o Senhor tirou a Arca da Aliança de Efraim, tirou de Siló, de dentro da tribo de Efraim, e levou para outro canto. O Senhor rejeitou a Efraim, rejeitou a tribo de José. Ele não elegeu a tribo de Efraim. Eu preciso entender que o Senhor não está dizendo que Efraim, a partir desse instante, não faz parte de Israel. Ele não está dizendo isso. Mas o que ele quer nos mostrar é que ele tinha um indicativo muito maior e muito mais poderoso de como ele desejava ser adorado, do lugar onde ele desejava ser adorado.
Porque Efraim teve uma graça imensa, acolher a arca da aliança, mas não soube lidar com essa graça de forma adequada. O Senhor estava tirando então, no versículo número 67, a arca da aliança da tribo de Efraim e levando para outro lugar. Para onde ele está levando? Versículo de número 68. O texto diz que o Senhor rejeita Siló, mas leva a arca da aliança para a tribo de Judá. No dia em que os filisteus soltaram aquela vaca com a arca, ela não voltou para Siló. Ela poderia ter voltado para Siló e o Senhor teria confirmado que quer o templo em Siló, que queria que a adoração continuasse lá, mas não voltou. Na verdade, a arca andou por vários lugares durante esse período, mas o salmista não está preocupado com quais lugares a arca passou. Ele está preocupado para onde Deus queria que a arca fosse levada. E de cara, o que aquelas animais fizeram foi levar a arca para Kiriat Jearim. Foi para lá que a arca foi. A arca foi para dentro da tribo de Judá. Deus estava levando a arca para o lugar para onde ele queria. Ele está dizendo: eu não quero mais a minha adoração lá em Efraim. Eu quero a minha adoração agora dentro da tribo de Judá. O lugar escolhido é Judá. É por isso que o texto diz: o Senhor rejeita José, rejeita a tribo de Efraim, mas pelo contrário, ele escolhe a tribo de Judá. Em especial o texto diz, ele escolhe o monte Sião. Só que temos um problema aqui, meus irmãos, que o monte Sião não era de Israel, pelo contrário. Era um monte que não tinha sido conquistado até então. Ele vai ser conquistado bem mais tarde por Davi. Jerusalém não era de Israel, era de um reino inimigo. Mas o Senhor diz de forma muito clara aqui que a intenção do Senhor sempre foi o monte Sião. Ele queria levar a arca era justamente para lá. Mas por que ele queria levar a arca para lá? Olha a expressão que ele usa: o monte Sião que ele amava. O Senhor está levando a arca, meus irmãos, para o monte Sião onde ele amava. Não há nenhum merecimento no povo da região, não há nenhum merecimento na tribo de Judá em específico, mas é porque o Senhor amava aquele povo que o Senhor está levando a arca para lá. O Senhor quer reunir todo o povo lá em Judá, no Monte Sião. Era esse lugar onde o Senhor queria montar o seu templo, versículo de número 69. Ele diz: e construiu o seu santuário, durável como os céus. Só que, de novo, nós temos um problema. Porque, Davi conquistou o Monte Sião. Foi Davi que conquistou. Foi Davi que fundou lá a adoração. Só que ele não construiu um santuário durável. Pelo contrário, ele levou uma tenda. O que havia em Jerusalém era uma barraca. O que havia era o tabernáculo. É tanto que Davi se incomoda com isso. Davi diz: Senhor, eu moro num palácio de pedra. O Senhor está lá no centro da cidade, morando numa barraca. Isso não faz sentido. Isso é que leva Davi a sonhar a construção de um templo, que não foi Davi que fez, que foi seu filho Salomão que fez. Mas o Senhor aqui nos lembra, queridos, de que o que Ele está fazendo é juntando o seu povo para a adoração do jeito que Ele quer, no lugar que Ele quer, e em especial Ele está pensando em um santuário. E não um santuário qualquer, não um santuário feito por mãos humanas, mas ele está pensando num santuário muito maior. Versículo 69, ele diz: e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Duas qualidades que necessariamente você não vai encontrar lá no templo de Jerusalém. Nem no que Davi viu, o tabernáculo, nem no que Salomão viu, o templo construído. Porque nenhum deles foi durável desse tanto. Pelo contrário, o que aconteceu é que a tenda foi descartada quando o templo foi construído por Salomão, e o templo foi destruído mais tarde pelas invasões. Então, a pergunta é: o que ele está pensando aqui? Na verdade, meus irmãos, ele está ampliando o seu conceito, de forma que a adoração ao Senhor implicava de que o Senhor estava montando para si uma adoração que não teria fim, um povo que estaria reunido enquanto santuário de Deus. O texto apontava tanto para a figura de Cristo, que é o santuário perfeito do Senhor, mas apontava para a igreja do Senhor, o lugar onde Deus seria plenamente adorado. Precisamos nos lembrar disso, queridos, de que o povo de Deus é o centro de adoração.
que não existe esse negócio individualista que nós temos hoje. Ah, eu sou a igreja. Não, meu irmão, o único que teve pretensão de sendo um só ser muitos foi Satanás quando disse que ele era uma legião. Não, meu querido, você tem que entender, nós somos igreja do Senhor, nós somos povo do Senhor, nós nos juntamos enquanto povo do Senhor para adorar o Senhor. E o que o Senhor está dizendo aqui é, eu estou montando para mim uma adoração, um centro de adoração que não vai se restringir a Jerusalém, mas que todos nós somos essa nova Jerusalém que desce do céu ataviada como uma noiva, ornada completamente de ouro, que não precisa de um templo porque ela em si é o templo do Senhor, a igreja do Senhor que é formada sobre Cristo, que é a pedra fundamental. É por isso que ele diz assim, ela é fundada e não pode ser derrubada, ela não pode ser desmanchada. O povo de Deus, meus irmãos, agora que habita de forma eterna e plena no Monte Sião. Interessante porque o salmista, no Salmo de número 87, vai dizer isso. Ele vai dizer que o seu monte, o seu fundamento está nos montes santos. Isaías vai dizer, o Senhor fundou a Sião. E ele termina dizendo que o Senhor habita no Monte Sião, Salmo 74. Isso nos mostra aqui, queridos, que eu quero que você note aqui, quem foi que construiu esse tabernáculo aqui. Porque quem foi que construiu foi Salomão depois. Mas eu quero que você note que o texto diz, versículo 69, quem construiu foi Deus. Foi Deus que construiu. Esse é o templo da igreja do Senhor. Ele é que está construindo a sua igreja. Não somos nós. Não se engane. Quem constrói a igreja do Senhor não somos nós. Quem constrói a igreja do Senhor é Ele. E é construída sobre Ele. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele que está construindo a sua igreja, é Ele que tem interesse em exaltar no final essa igreja, é Ele que conduzirá a vitória final dessa igreja, mas nós somos imensamente privilegiados, como nós somos incluídos dentro dessa igreja, nós somos santuários de Deus, templos feitos não por mãos humanas, nós somos o povo de Deus reunido, o Senhor nos deu um lugar para adorar, e o lugar é junto com o povo de Deus. Somos povo de Deus, estamos juntos em adoração, essa é a grande bênção. Mas é impressionante como o povo de Deus não consegue enxergar essa graça, não consegue enxergar essa bênção. Parece que muitas vezes a igreja é um peso, que é uma coisa que é necessário carregar, quando na verdade, meus queridos, o motivo de nossa existência é a igreja aqui, nós andamos com a igreja ao lado de Cristo, Cristo está formando o seu povo para vir buscar no final, e nós somos privilegiados por fazermos parte desse povo. Ele nos deu o privilégio de adorarmos com Ele, de adorarmos ao Senhor, porque Ele está construindo uma igreja fundada para sempre, durável como os céus. Esse é o santuário que Ele está fazendo. Mas não só isso, meus queridos, salvação de uma vida, a bondade persistente de Deus como nossa esperança. Em primeiro lugar, Ele nos deu a salvação dos nossos inimigos. Em segundo lugar, Ele nos deu um lugar para adorar. Em terceiro lugar, Ele nos deu um rei para nos governar. Versículo de número 70. Ele diz assim, também escolheu a Davi, seu servo. Ele pulou alguém, porque ele pulou de Samuel, com a arca voltando para Israel, ele pulou toda a dinastia de Saul e caiu em cima de Davi. É porque ele quer mostrar que o Senhor tinha rejeitado Efraim e que o Senhor tinha escolhido Judá, que afinal de contas o rei de Israel não era para ser da tribo de Benjamim, como foi o caso de Saul, que esse não era o plano de Deus, que essa não era a vontade de Deus, mas que o Senhor, na verdade, estava trazendo à tona uma promessa, ou uma profecia, feita lá atrás por Jacó, porque Jacó, diante dos seus filhos, saiu descartando todos os filhos mais velhos, mostrando que cada um dos filhos mais velhos não eram dignos, que o mais velho deles tinha pecado contra o Senhor, que os dois mais velhos tinham envergonhado e que por isso mesmo não teriam herança do Senhor. Mas quando chega no quarto filho, não filho do amor dele por Raquel, mas filho do desprezo dele por Lia, um jovem chamado Jacó,
que aquele Jacó seria um rei. Ele diz que o cetro jamais se apartaria da sua mão até que viesse Siló. Ele estava apontando para um rei que viria no futuro da tribo de Judá. Era isso que ele estava dizendo. Jacó estava dizendo: da tribo de Judá vai vir um rei que vai reinar para sempre. Davi vem então consolidar essa promessa, de forma que o reinado de Davi aqui é estabelecido. E o Senhor diz: eu chamei Davi, eu escolhi Davi, dentro da tribo de Judá, o lugar de adoração, o lugar que o Senhor escolheu para ser adorado, lá no Monte Santo, no Monte Sião que ele amava, o Senhor escolheu a Davi. Mas que tipo de rei o Senhor escolhe para ser o rei do povo de Deus? Quando Israel foi escolher, o que é que Israel olhou? Estatura, um homem alto, forte, bonito. Foi isso que ele viu. Segundo, um bom nome, um homem rico, poderoso, que mostrava a cara de Israel. Mas quando Deus escolheu Israel, o próprio Deus diz: eu não escolhi vocês porque vocês eram grandes e fortes. Escolhi vocês justamente pela fragilidade de vocês, pela incapacidade de vocês foi que eu escolhi. É por isso que nem Samuel levou fé em Davi, nem o pai de Davi levou fé em Davi. Quando Samuel foi ungir o rei de Israel, o Senhor disse: não atente para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Chegam todos os filhos de Jessé, e nenhum deles é escolhido, até que diz: falta algum. Onde ele está? Ele estava cuidando de ovelhas, versículo 70. O Senhor tomou dos redis das ovelhas. Onde ele estava? Cuidando de seus animais. Ele estava cuidando de ovelhas. Davi não estava sendo treinado no palácio para ser um rei. Davi não estava sendo instruído na melhor arte, na melhor filosofia, no melhor conhecimento. Davi estava cuidando de animais, de ovelhas. E ele estava cuidando bem. Veja aí versículo número 71. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, de um rebanho que estava se reproduzindo. Eram ovelhas prenhas com filhotes. Ele diz: o Senhor tirou do trabalho dele, de um trabalho humilde, de um lugar difícil, de um trabalho complicado. Não era um trabalho tão simples assim, pelo contrário, era um trabalho perigoso. Nós vamos ver o próprio Davi dando testemunho, que já tinha matado um urso, já tinha matado leão no meio desse trabalho. Era um trabalho difícil, humilhante às vezes. Nem todo mundo queria fazer esse trabalho. Mas o texto diz: de onde Deus tirou? Deus tirou Davi do meio do rebanho. Para que Deus tirou Davi do meio do rebanho? Versículo de número 71. Para ser o quê? O pastor de Jacó e de Israel, sua herança. Queridos, Jeremias vai nos trazer essa mesma imagem, o profeta Jeremias vai nos trazer essa imagem do rei de Israel como sendo o pastor de Israel. Essa imagem do pastor vai ser tão forte que o próprio Davi vai imprimi-la no Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi aqui é escolhido como pastor de Israel, para cuidar de Israel com o mesmo cuidado, amor que ele tinha para com as suas ovelhas. Ele veio para pastorear Israel. O Senhor tirou da humilhação de um rebanho para a exaltação de ser pastor sobre o seu povo, pastor de Jacó, pastor de Israel. Agora eu quero que você preste atenção. Deus não estava dando um rebanho para Davi. Olha o que é que o texto termina dizendo. Termina dizendo assim, versículo número 71. Israel, a sua herança. As ovelhas não eram de Davi, as ovelhas ainda eram do Senhor. Era o povo de Deus. E o Senhor agora dá ao povo de Deus um pastor do jeito que Ele quer. Vejam, queridos, como mudou. Se você for olhar nos versículos, até o versículo número 64, só desgraça, só tristeza, só decepção. Deus cuidando do povo e o povo caindo. Deus amando o povo e o povo desobedecendo. Deus tratando o povo e o povo sendo rebelde. Mas de repente o Senhor resolve trazer a história para o seu apogeu e ergue um homem lá do interior, lá de perto de uma fazendinha, tirando do meio das ovelhas, colocando como pastor de Israel, dizendo: a minha herança está nas mãos desse homem agora, de um rei de Judá,
para pastorear o meu povo. E versículo 72 diz assim: e ele pastoreou bem, e ele os apacentou. E essa palavra aqui é fantástica, porque é como se Davi tivesse dado comida para as ovelhas. Esse é o papel de um pastor: alimentar as ovelhas, dar comida às ovelhas. Ele apacentou as ovelhas de forma que a sua integridade de coração foi mostrada. Isso aqui eu acho bonito, que é conforme a pureza, a grandeza do seu coração. Ele tinha um coração íntegro, ele tinha um coração correto. Afinal de contas, o coração de Davi não é porque ele tinha qualidades em si, mas ele era um jovem segundo o coração de Deus. Ele se agradava do Senhor, ele tinha prazer na lei do Senhor, ele gostava das coisas do Senhor, e por isso ele é capaz de apacentar o povo de Deus. Ele agradava a Deus, e por isso ele conseguia apacentar. Mas olha como é que termina: com a integridade do seu coração, mas ele também apacentou e os dirigiu com mãos precavidas, com mãos habilidosas, como alguém que sabe realmente o que estava fazendo, como alguém que tinha as condições necessárias para fazer isso. E como é que Davi conseguiu ser habilidoso? Consultando o Senhor nos passos que haveria de dar. Porque quando ele deixava de consultar o Senhor, ele sabia que dava errado, mas ele consultava o Senhor para ser instruído pelo Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, da tribo de Judá, séculos mais tarde, o Senhor levantou o rei de Israel, Jesus Cristo. Da mesma forma, igualmente humilde, um carpinteiro pobre, que era completamente desconsiderado por todos. Ninguém achava que ele podia prestar. Sai alguma coisa boa por acaso daquela região? Não sai. Ele foi igualmente humilhado, mas da mesma forma, em sua humilhação, ele foi exaltado. E ele é o rei da sua igreja. Ele nos comanda com um coração íntegro, porque o seu coração é o coração do seu pai. Ele agrada-se em fazer a vontade do seu pai. Ele tem mãos habilidosas. Ele não perderá nenhuma das suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e aquelas ovelhas que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Ele nos conduz todos os dias. Jesus é o nosso pastor, ele cuida de nós em todo o tempo. Nós somos a sua herança. Nós temos o grandioso privilégio de sermos pastoreados por Jesus Cristo, na certeza plena de que ele nos levará à vitória final, ele nos garante a salvação final, e ele nos alimentará todos os dias, e ele nos protegerá todos os dias, porque ele foi nos dado como nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Cristo é o pastor da sua igreja. Queridos, quando nós olhamos o povo, igreja do Senhor, buscando tantas coisas, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, da história vergonhosa de Israel, que é a nossa história também. Essa história de queda, de rebeldia, é a nossa história. É assim que nós vivemos, o tempo inteiro, caindo e rompendo com a graça do Senhor. Mas ao mesmo tempo, queridos, a salvação do Senhor nos é garantida. A bondade de Deus não se aparta de nós. Essa é a grandiosa bênção. É isso que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos garantiu a nossa salvação, a vitória sobre os nossos inimigos. O povo de Deus é vitorioso. Aliás, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, não porque você pode decretar qualquer coisa, para conquistar qualquer coisa, mas você é mais que vencedor, porque todos os inimigos de Cristo são colocados debaixo dos seus pés. Ele os pisa um por um, e é a vitória de Cristo que se torna a nossa vitória. Qual é o nosso trabalho? O mesmo trabalho de Israel: olhar. A gente olha e vê como Cristo na cruz do Calvário se tornou o nosso campeão. Ele foi o nosso vencedor. Como Davi enfrentando Golias, Cristo enfrentou os seus inimigos, para que na vitória dele nós fôssemos vitoriosos. É por isso que ele é apresentado como um grande general com espada desembainhada lá em Apocalipse, porque ele é o vencedor. Ele é aquele que veio e venceu todos os nossos inimigos, e nós somos privilegiados, porque a morte não nos assusta mais. A morte não precisa nos assustar. Ela foi vencida na pessoa de Jesus Cristo, e ele, como primeiro dos que ressuscitou, nos lembra
que nós vamos ressuscitar também com Ele. Nós não precisamos ter medo da morte, porque enquanto a morte é uma punição para os ímpios, para levá-los ao inferno, para nós é uma porta aberta direta para o céu, para nós é uma entrada direta na presença do Senhor. A morte deixou de ser uma coisa assustadora para ser a maior vitória do crente. Ela foi envergonhada e reprimida diante do seu poder. Ela não tem mais algemas para nos segurar. Cristo vai nos levantar no último dia. Ele venceu o nosso pecado, meus irmãos. Ele venceu o nosso pecado de tal maneira que o pecado não pode mais nos dominar. Você não pode mais dizer que não tem mais como controlá-lo, porque Ele deu a você o Espírito Santo, a capacidade para resistir às tentações, porque junto com a tentação o Senhor sempre vai prover um livramento, porque é que Deus que cuida de nós. É por isso que Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai, me ajude nas tentações. Ele nos deu capacidade para enfrentarmos o medo que nós tínhamos de pecar, para que nós soubéssemos que nossa vitória está no perdão dEle. Nós não vamos mais pecar, porque nós amamos e temos o nosso Rei do nosso lado. Ele nos venceu. Está aqui um bando de rebelde, ruins feito falta de fôlego. Ele precisou dar uma pancada na gente, espetou o nosso coração com suas flechas inflamadas, nos jogou no chão e pisou no nosso pescoço, para que a gente dissesse: eu me rendo. Ele é o Senhor vitorioso, meus irmãos, o Senhor vitorioso sobre cada um de nós. Essa é a grande bênção. Nós seguimos um Senhor vitorioso que venceu os nossos inimigos. Além disso, Ele nos juntou, nos trouxe para sermos igreja dEle, nos juntou ao redor da cruz do Calvário, lá no Monte Sião. Ele nos trouxe para Nova Jerusalém. Eu sei que fica todo mundo querendo andar em rua de ouro, mas a coisa mais bonita que tem ali é que a Nova Jerusalém inteira é a igreja do Senhor, é o povo de Deus reunido. Nós somos o santuário de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos como pedras vivas construindo esse santuário. Cada um de nós somos uma pedrinha na igreja do Senhor. Igreja essa que nem o inferno consegue detê-la. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele nos juntou porque Ele escolheu para si um lugar onde nós vamos adorar, e o lugar é com o povo de Deus. E queridos, deixa eu dizer uma coisa: ela é eterna, ela é para sempre, durável como o céu, porque a igreja do Senhor permanecerá por toda a eternidade. Você não gosta de igreja, meu irmão, tem uma péssima notícia para você: o céu é uma eternidade toda com a igreja. Eu sei que tem uns crentes que gostam de internet, né? de ver tudo pela internet hoje. Aí uma vez eu estava brincando com eles: o céu para alguns vai ser assim, ele vai chegar no céu, o anjo vai encostar com ele, ele vai entrar, o anjo vai abrir uma porta, vai mostrar um quarto, tem um frigobar, uma TV, uma cama, vai olhar para ele e diz: olha, liga aí. Aí quando liga a TV, está aparecendo as campinas celestes, aí ele fecha: isso aqui é o céu, fecha a porta, aproveite. Porque parece que é assim que os crentes querem experimentar o céu, não é? Pela tela da TV. Se você quer um céu desse jeito, talvez a internet seja um excelente lugar para você. Mas o que a Bíblia nos descreve como céu são filhos assentados ao redor de uma mesa. Eu não sei se você tem família grande, mas a última coisa que você escuta ao redor de uma mesa de família grande é silêncio. É uma bagunça, e é farofa e arroz espalhado por tudo quanto é canto, e a mãe ou o pai sentados lá na frente, olhando aquela zoada, na maioria das vezes sem dizer uma palavra, porque só os filhos naquela algazarra, às vezes brincando, às vezes brigando, mas está todo mundo ali. Que maravilha, meus irmãos, é contemplarmos que a igreja do Senhor será reunida ao redor de uma mesa, e Cristo assentado na cabeceira, olhando os seus filhos, por quem Ele morreu, por quem Ele pagou, e todos nós lá, um conversando um com o outro, tudo distraído, enquanto Ele vê o preço, mas também vê a glória do seu penoso trabalho e se alegra nela. O Senhor nos deu um lugar para adorar, nós adoraremos para sempre, enquanto igreja do Senhor, ao nosso Rei. E é isso que nós precisamos nos lembrar. A maior bênção que nós temos, além de termos todos os nossos inimigos, os inimigos de Cristo vencidos,
aí nós temos uma esperança magnífica de uma igreja celeste. Nós temos um rei eterno e maravilhoso. Um rei que já está entronizado. Cristo é o nosso rei. Ele cuida de nós. Nós não estamos aí desbaratados, espalhados pelo mundo, não. Cristo está conosco, Ele nos prometeu isso. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está preocupado em nos alimentar. Ele está preocupado em nos dar da sua palavra. Ele nos dá pastores que ensinam a sua palavra. Ele nos conduz em pastos verdejantes, nos leva para águas de descanso. Quando nós estamos feridos, Ele é aquele que refrigera a nossa alma. Quando nós estamos assustados, Ele é aquele que está ao nosso lado no vale da sombra da morte. É Ele que nos socorre com o seu cajado. É Ele que nos repreende com a sua vara. Ele cuida de nós com mãos habilidosas e coração íntegro. O Senhor, queridos, nos acompanhará todos os dias. A igreja do Senhor não está sozinha. A igreja do Senhor não caminha sozinha. Nós temos um Rei glorioso, que deu uma promessa magnífica, que pegará todos os seus príncipes e princesas e vai recolher todos para morar no seu palácio no final. Nós temos uma bênção magnífica, nós temos um Rei glorioso, forte e poderoso ao nosso lado. A igreja do Senhor não está perdida, ela tem um cabeça, ela tem um líder, e ele é forte, viril e corajoso. Ele é vitorioso. Ele é o Rei que nos governa. Diante de bênçãos espirituais como essa, meus irmãos, diante de grandiosas vitórias como essa, a pergunta que nós fazemos é: por que nós precisamos de outras bênçãos? De que coisas mais nós precisamos? Do que é que mais nós necessitamos? O que é que deixa o nosso coração insatisfeito? Por que nós queremos tantas coisas daqui, se nós temos tão grandiosas coisas lá? Vamos manter o nosso coração no lugar certo. Esse é o nosso grande desafio, queridos. Nosso desafio é manter o nosso coração no lugar certo. Sabendo que nossa história é de percalços, e por isso que a gente reconta essa história. Tem altos e baixos o tempo inteiro, mas nós temos bênçãos gloriosas, nós temos a salvação que o Senhor nos garantiu dos nossos inimigos, nós temos a igreja do Senhor, o lugar onde nós vamos adorar para sempre, nós temos o nosso Rei, a quem nós vamos seguir para sempre. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.